Oi, meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar então a primeira aula, né, do nosso curso de bruxaria. Temos aí algumas aulas pela frente. Eu gosto sempre de ir separando para vocês irem tendo tempo também para absorver as informações, para tirar dúvidas, se vocês quiserem tirar dúvidas. Dessa forma, eu acho que a gente aproveita mais o conteúdo, a gente consegue elaborar melhor as questões até se houver, né, perguntas posteriormente. Bom, primeiro, para quem não me conhece, prazer, eu sou Isabela, eu sou bruxa há 14 anos, comecei a minha jornada muito nova por conta dos meus pais, né, que sempre estiveram nessa linha de kardecismo e espiritualismo e etc. Hoje em dia eu tenho 29 anos, eu trabalho com magias de Quimbanda, além, né, dos meus cursos que ministro, o curso de tarô e o curso de bruxaria. Eu sou instrutora também de tarô e de terapias complementares, além da psicanálise. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a introdução da bruxaria. É um tema bem complexo. A gente sabe que tem todo um contexto histórico, né, por trás da bruxaria em si, do porquê que as mulheres eram consideradas bruxas, o porquê que houve toda uma perseguição, do porquê que a gente entende a bruxaria hoje em dia como bruxaria, né? Porque antigamente eram práticas praticamente medicinais. Então, de onde veio, como isso se desenvolveu, o que a gente carrega, né, dentro da nossa ancestralidade feminina, de toda essa história. E muitas de vocês talvez tenham iniciado, né, esse curso por curiosidade, algumas por uma tentativa de buscar alguma coisa diferente, talvez para se curar ou para curar os entes queridos, ou porque simplesmente sente uma conexão com a espiritualidade e quer desenvolver esse lado. Seja qual for o seu caso, eu quero dizer que é uma honra ter você aqui. É muito bom poder compartilhar o pouco que eu sei com vocês e aprender também com vocês. Então, isso aqui, além de um curso, é também uma troca. Então, bora lá iniciar. Quando a gente fala, né, sobre a bruxaria, a gente precisa contextualizar um cenário bem importante, né, de uma época social que vai remontar da pré-história, tá, gente? Existem registros de o que seriam ali práticas de bruxaria, né? Práticas oraculares dentro da própria pré-história, onde essas civilizações, essas sociedades, elas recorriam, né, a pedaços de ossos para poder fazer previsões simples, como previsões se ia chover ou não, e coisas mais ligadas à parte natural mesmo, né? Até mesmo nascimentos eram vistos dessa forma. E apesar, né, deles não terem essa parte escrita, existem práticas que já eram consideradas assim como feitiçaria, né? De uma maneira muito rudimentar, mas sim existiam. E já estava muito inserido mesmo naquela época, né, todo esse processo de clarificação e divinização da figura feminina, porque era a mulher que trazia a vida às crianças. A mulher, ela sempre foi vista, né, como esse portal entre dois mundos, essa figura quase que sobrenatural, né, que tem um acesso a algo que talvez o homem, por não gestar uma vida, ele não teria. E esse processo, ele trouxe muitas coisas boas e muitas coisas difíceis de lidar, né? Por sermos essa ponte entre os dois mundos, que hoje a gente sabe, né, que é o caminho entre o mundo físico, que é o microcosmos, e o macrocosmos, o material e o sutil, né, e o mais condensado do material, a gente entende esse processo de como as pessoas colocaram sobre a mulher esse personagem sobrenatural, essa coisa meio viajada, né, até.
E até um pouco antes, né, da igreja cristã começar a demonizar as práticas que eram naturais, essas bruxas que estavam elas estavam muito inseridas nas cortes, elas participavam de decisões que eram muito importantes. Elas eram pessoas que até mesmo poderiam determinar se um reino deveria ou não entrar dentro de uma batalha X e Y, porque eram essas mulheres e o conhecimento, né, dessas mulheres da própria natureza que fazia essa conexão e dava essas previsões para essas pessoas. Então, de certa forma, a mulher, até certo ponto, ela foi um instrumento, ao mesmo tempo que ela era vista como algo negativo, como algo demoníaco, né? E nessa época já existiam, né, culto a deuses que eram venerados pela colheita, pela fertilidade do solo, pela fertilidade das próprias mulheres, porque era interessante que as mulheres pudessem, né, prover ali seus filhos, que elas pudessem gestar filhos, que elas pudessem prover para o homem essa posição de ter muitos herdeiros, tá? E a feitiçaria, por sua vez, ela era muito ligada à parte herege do ser humano, né? Do homem, tanto do homem quanto da mulher, mais da mulher quanto do homem, obviamente, né? Porque quando tudo isso começou a acontecer, houve uma demonização do culto à própria natureza. A mulher que antes ela tinha um papel de curandeira, de médica, de sacerdotisa, de um papel previsional, um papel até mesmo divino ali naquela comunidade, naquela sociedade, ela era respeitada, ela passou a ser vista como a mulher que tinha poderes sobrenaturais, e esses poderes sobrenaturais poderiam ou não estar sob o controle dos que governavam, né? Obviamente, a maior parte dos governantes naquela época eram homens, e esses homens, eles queriam deter esse poder, eles não queriam deixar com que esse poder saísse de controle deles, basicamente isso, tá? E aí então começa essa demonização ao culto da natureza, que se baseava, né, muito nesse olhar para o cosmos, para a natureza física, o todo, e integrar isso ao ser humano através de elementos internos e externos, a fim de fazer com que os atos físicos praticados pela feiticeira, é a ação que gera ação, refletisse de uma forma muito mais intensa, a fim de gerar resultados intencionados no macrocosmos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a feiticeira ela pegava, por exemplo, um manjericão e ela macerava aquele manjericão com uma reza, ou com um cântico, ou com palavras de poder ali, ela poderia, por exemplo, alterar um estado de uma doença. Por mais que a gente saiba hoje em dia que uma doença ela é simplesmente algo bacteriano ou um vírus ou, enfim, alguma dessas categorias, né? Naquela época isso não existia. Naquela época, até mesmo a doença ela era vista como uma forma de uma demonização. A pessoa ela deu abertura talvez para o demônio entrar dentro dela e se apossar do corpo dela. A pessoa está com febre porque o demônio isso, porque o demônio aquilo, né? Essa parte da igreja católica, né, cristã, ela incentivou muito para que tudo que era visto como natural, como parte, né, de alteração de estados físicos e de estados de consciência fossem vistos como algo muito sobrenatural, muito demonizado mesmo, tá? No próximo capítulo, né, nas próximas aulas, eu vou explicar um pouco melhor o que é esse conceito de macro e microcosmos, mas quando a gente começa a falar disso, obviamente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a caça às bruxas, né, no final
da Idade Média, onde as mulheres que detinham esses conhecimentos milenares vindos de geração em geração, dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto cultural, elas começaram a ser vistas como as adoradoras do diabo, porque a igreja queria e precisava deter aquele conhecimento da minoria. Não era interessante para os governantes que a população pudesse se curar sozinha, que a população pudesse ter acesso a conhecimentos que talvez deixassem a população fora de ordem, fora do que eles gostariam em termos de crescimento populacional. Inclusive, esse é um dos porquês a própria igreja falava tanto do sexo ser pecado, né? Porque existia uma necessidade muito grande de um controle de crescimento populacional naquela época, porque não tinha comida, né? A comida, o acesso à comida, ele era muito escasso e os nobres, eles precisariam em algum ponto, eles correriam risco, né, em algum ponto, de acabar tendo que dividir com a população a alimentação que eles tinham para eles. Então não era interessante ter um crescimento desenfreado populacional naquela época. Então a igreja implementa, né, dentro daquela sociedade, dentro daquela cultura, esse medo do próprio sexo, porque o sexo é o que traz a vida, né? E se o sexo for o pecado, for aquilo que é sujo, que é errado, então eu tenho um controle da mente da população, eu retenho e eu faço com que, pontualmente, quando a igreja quer casar certas pessoas, a igreja libere esse nascimento do que seriam crianças que seriam servas desses senhores, entende? Então, é um contexto muito complexo, para além de práticas realmente que envolvam somente pegar uma vela ou fazer uma adivinhação, uma divinação oracular, tá? É realmente um contexto social, né? Então elas eram vistas aí como as adoradoras do diabo e a igreja queria deter esse conhecimento. E então começam a calar as vozes, né, dessas mulheres que detinham esses conhecimentos sobre a natureza humana e a natureza externa, de como é que funcionava, né, esse processo de transformar as intenções em atos práticos, físicos, a fim de salvar uma colheita, fazer uma mulher dar à luz, curar uma doença. E é importante frisar que as práticas oraculares de leituras de ossos, pedras e runas, como eu falei para vocês, eles remetem a épocas muito rudimentares da feitiçaria, pois como é dito, é o marco mais antigo dessa magia oracular que a gente tem conhecimento, e diferente dos magos e magas de grandes cortes, né, a feiticeira que estava mais relacionada à era mais que era mais vista, né, como essa parte negativa da magia, porque existe uma diferença, tá, entre a bruxa e a feiticeira. A feiticeira, ela era considerada essa parte mais negativada. A feiticeira era quem fazia o que a gente fala erroneamente, né? A gente julga erroneamente como magia negra, magia telúrica, magia densificada, tá? E a bruxa, ela ainda tinha um quesinho, digamos assim, a maga, de conseguir manipular elementos da natureza a fim de curar uma doença, a fim com propósitos um pouco mais nobres, digamos assim, tá? Então, a feiticeira ela estava mais relacionada com essa parte que era vista como a parte mais negativa da magia, porque em teoria ela lidava, né, com magias mais manipulativas, o que infelizmente, né, as pessoas, como eu falei, chamam de magia escura, magia negra, que por si só é extremamente racista, preconceituoso, mas é a nossa linhagem das mandingueiras, né, de antigamente. Aí veio, né,
a caça às bruxas, todo mundo foi para a fogueira, todo mundo foi colocado dentro da caixinha do diabo, dizendo que tudo era de Satanás, tudo era de Beelzebub, tudo era de Astarote, que são esses deuses mais antigos, né? E o que não era coisa de Deus, entre aspas, foi tratado como uma necessidade de extermínio, né? Porque essas pessoas determinaram que eram essas práticas satânicas, essas práticas, né, de culto a outros deuses, sendo que o culto politeísta, ele foi o primeiro culto que existiu. As pessoas primeiro começaram a cultuar a natureza para muito tempo depois existir um Deus é, é, uno, né, que é o Deus cristão. Então, tudo que eles determinaram como politeísta, como culto a outros deuses, foi visto como bruxaria e houve um verdadeiro banho de sangue que, estranhamente, bruxas, não foi causado pelo próprio diabo, mas sim por um Deus que pregava amor naquela época. E ainda prega esse amor, né? Fica aí alguns questionamentos já para vocês. E hoje em dia nós entendemos e sabemos que tudo isso eram sim armas políticas, né, de controle populacional, manipulação de minorias, que através do medo, que infelizmente ainda é empregado, né, nos dias de hoje, que é a maneira mais fácil de contaminar a mente de outras pessoas que são menos instruídas, elas conseguem sobrepor a vontade delas acima daquilo que é necessário ou do que pode ajudar outras pessoas, e isso faz com que eles detenham esse poder sobre os seus semelhantes, tá bom? Houve, né, até certo ponto da história, uma tentativa da parte cristã de integrar, sim, alguns conceitos, alguns costumes pagãos daquela época, principalmente costumes europeus, né, transformando festivais de deuses em festas santas, em comemorações cristãs, até mesmo, né, o nascimento do menino Jesus, ele se remota, né, se houver um Jesus, ele se remontaria lá para fevereiro e março e não para dezembro. Na verdade, o que eles tiraram daquela época foi um contexto onde havia uma festa de Odin que eles diziam, né, os pagões que diziam que Odin descia à Terra naquela época de dezembro, exatamente no dia 25 de dezembro, onde eles usurparam a data, né? Odin descia para a terra e fazia suas caçadas, e havia comemoração, e os pagões adornavam as suas casas com pinhos, com árvores, eles decoravam a casa com velas para trazer a luz, né, de Odin para dentro da casa, eles aqueciam suas casas. Então, todas essas práticas que eram do festival de Odin foram, que era na época de Yuli, Sabá, Odin, deus, né, nórdico, pagão, eles transformaram essa prática no nascimento de Jesus. Isso é o que a gente mais tem, assim, de simbólico e de, assim, textos e, e coisas práticas que estão muito impregnados na cabeça tanto do cristão quanto dos pagãos, porque essa caçada, né, de Odin, ela era algo extremamente importante para a cultura nórdica. E a cultura nórdica foi uma cultura que, primeiro, ela é extremamente antiga, segundo, ela perdurou durante muito tempo, tá? E aí a gente sabe que este é o maior exemplo que a gente tem, né, de festival pagão que foi incluído no calendário cristão a fim de cessar as comemorações pagãs daquela época
e de mitigar o que eles consideravam como demoníaco, né? E isso perdura até os dias de hoje. Então, a deusa, que antigamente era venerada e cultuada pelos esses povos pagãos, foi transformada em santa ou ela foi bestificada, como no caso da própria deusa Lilith, né? Que nos textos mais antigos que a gente tem da Torá, a Lilith, ela era considerada um demônio, mas ela foi o primeiro demônio. Antes de ser um demônio, Lilith era uma mulher. Lilith não nasce como um espírito demoníaco. Lilith nasce como a história de uma mulher que, por sua rebeldia, por não querer respeitar as ordens de seu marido, ela sai daquele contexto, ela vai embora daquele contexto e aí sim ela se junta a suas legiões de demônios, etc, etc. Então ela começa a ser venerada no Egito Antigo pelas sacerdotisas dos templos e ela se torna esse arquétipo de resistência e força, rebeldia feminina até os dias de hoje. E a mulher que era muito calada ainda, continua, né? Agora a gente está começando um processo aí de algumas melhoras, né, na nossa sociedade, na nossa estrutura até mesmo política. Mas a mulher que foi calada esse tempo todo, né, por qualquer ato de feminilidade que precisaria ser escondido, onde tudo era motivo de muito muita vergonha, como por exemplo, a gente tem, né, relatos, a gente tem documentos que falam sobre a questão do plantar a lua, que era uma prática muito comum, onde as mulheres elas devolviam à terra o seu sangue menstrual. Aquilo era visto como algo sagrado. Só que de repente, por conta das religiões que foram vindo, né, subsequentes, isso começou a ser visto como algo impuro, onde o homem não poderia ter contato com o sangue menstrual. E isso foi visto como nojento, como algo que merecia a vergonha, porque era pecaminoso, era um ato, né? Era um ato asqueroso da própria mulher. E tudo que era visto como um símbolo de honraria, de graça, de fertilidade da própria mulher, do corpo feminino e das práticas femininas, começou a ser visto como algo que era uma prática ali demoníaca, que era uma prática que precisaria ali ser escondida, ser vista como algo sujeito de vergonha, de sujeira, de pecados, né? Basicamente isso. E desmistificando, né, um pouco essas crenças milenares, nós nos tornamos aptos hoje em dia a julgar qual realidade nós desejamos viver a fim de encontrar novas respostas e de nos tornarmos mais sábias dentro dessa caminhada, não somente de um crescimento, eu não gosto de usar a palavra também evolução espiritual, apesar de ser muito comum de ouvirmos, né? De um crescimento espiritual e de práticas magísticas, de práticas de alteração de realidade psíquica, realidade material, a gente tem hoje em dia instrução para encontrar essas respostas e para a gente se munir de conhecimento a fim de se reconectar com a nossa ancestralidade, dar acesso a conhecimentos que são milenares, que vêm através do nosso DNA e que, afinal de contas, está dentro de mim e está dentro de vocês, dentro das raízes de vocês. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui no curso hoje comigo. Antes da gente finalizar, né, essa parte de contextos históricos, eu gosto de falar um pouquinho também sobre qual é a verdade, né, da bruxaria hoje em dia e os tipos de tradições
de bruxaria que vocês podem encontrar por aí, porque acreditem ou não, existem muitos e muitos tipos de tradições. Existem cultos, existem tradições que são tradições mais familiares, existem tradições que foram criadas de acordo com ordens, né, que foram desenvolvidas, enfim. Mas vamos falar sobre qual é a verdade da bruxaria hoje em dia. Através dos séculos, né, as religiões estabelecidas vêm perdurando mentiras sobre a antiga prática da bruxaria. E até hoje, muitas pessoas mal informadas creem, né, que os bruxos cultuam, as bruxas cultuam a Satã, ou praticam sacrifícios humanos e animais, e praticam orgias sexuais e usam drogas psicodélicas. Quem diria, né, gente? Mais uma vez, a bruxa vista como esse culto a tudo aquilo que é material, a tudo aquilo que é pecaminoso, entre aspas. Mas a gente sabe que a bruxaria moderna, né, que a gente pode falar que muitas pessoas, né, falam que nasce ali com o Scott Cunningham, né, que a gente tem até o famoso livro dele, né, A Verdade sobre a Bruxaria Moderna. O Scott Cunningham, ele põe um fim a esses equívocos muito comuns ao demonstrar que os bruxos e as bruxas são mulheres provenientes de todas as posições sociais, de todas as origens, de todas as culturas, de todas as formações religiosas, e descobriram, né, que a Wicca, que é essa religião que mais estimula o amor pela terra, o amor pelo feminino, é uma das religiões. A Wicca, ela não é considerada um culto, ela é considerada já uma religião, de fato. Ela é o culto onde mais estimula o amor entre as pessoas, o amor entre a pessoa e a natureza, esse amor como um todo, muito mais inclusive do que o próprio cristianismo. Porque é muito difícil, né? E aí, gente, quem tiver aí mais conhecimento em teologia pode me falar, mas eu não me lembro aqui, eu vou até pesquisar depois para mandar para vocês no WhatsApp, se existe alguma passagem bíblica ou algo referente a isso que fale sobre essa necessidade do cuidado com o natural ou dessa conexão do homem com a natureza na Bíblia. Existe muito uma conexão do homem para com este Deus único, né? Que alguns chamam de Adonai, Yeshua, mas não existe uma necessidade dessa troca do ser humano com a parte de natureza física, floresta, né? Ou cosmos, macrocosmos, microcosmos, dessa troca. Dentre as muitas, eu não vou me adentrar, tá, gente, a especificações das tradições, porque aqui a gente vai ficar mais 2 horas em aula se eu for falar sobre cada uma das tradições. Leiam o e-book, tá? Cada uma das aulas que nós teremos vai ter um e-book correspondente a esta aula. Então, tirem um tempo para ler sobre as tradições. Tradições mais conhecidas, tá? Que nós temos a alexandrina, nós temos a algarde, a diânica, tá? A georgina, a eclética, que hoje em dia é uma das maiores aí que a gente tem, que inclusive muitas de vocês devem ser bruxas ecléticas, tá? A ferri, a gardneriana, que eu sempre erro esse nome, mas ela tem esse nome porque ela é fundada por Gerald Gardner, tá? No ano de 1950, na Inglaterra. A hereditária, né, que são, hoje em dia é muito raro a gente ver. Existem algumas ainda que são bruxas hereditárias, e quando eu digo hereditária, gente, eu tô falando realmente daquela bruxinha que recebeu os ensinamentos da mãe, que recebeu da avó, que recebeu da tataravó, da bisavó e etc, tá? Muito difícil hoje em dia a gente ter bruxas originais hereditárias, tá bom?
A Wicca, né, que é a Wicca saxônica, ou que é a Sex Wick, que é a famosa religião wicana. Eu acho que essas aqui são as mais tradicionais que a gente conhece. É importante que vocês entendam que, por mais que nós tenhamos essas aulas aqui gravadas, né, essas aulas em vídeo, é muito importante que vocês procurem material de estudo. Bruxaria é um tema e é uma posição social, cultural, política, tá? Feminina, masculina, que não deve ficar somente no raso. A gente deve procurar material histórico, material de historiadores que tenham realmente um embasamento científico, material de uma galera que estuda realmente, que tem artigos publicados. Então, procurem estudar não somente por aqueles livrinhos da Wicca, aqueles livrinhos do Scott Cunningham, que eu sei que vocês adoram esses livros. Procurem textos embasados em historiadores, procurem buscar fontes que sejam confiáveis, que sejam estruturadas, tá bom? Acho que é isso, gente. Essa é a nossa primeira aula de introdução à bruxaria. Eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo.